Sejam muito bem-vindos ao metaverso. Você conhece, já ouviu falar dessa nova tecnologia, essa nova tendência? Não? Então eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Fica até o final aí e aproveite e se inscreva aqui no canal também. Beleza? A Igreja Batista da Lagoinha, acredito que você conheça, do pastor André Valadão, eles inovaram mais uma vez e eles criaram o primeiro culto cristão no metaverso, né? Então, enquanto estou falando aqui, está aparecendo algumas imagens para você na tela. Mas o que vem a ser esse metaverso? Né? Nada mais é do que um espaço virtual onde as pessoas se reúnem ali, se encontram para conversar, para interagir numa reunião, num espaço de lazer e etc. Durante esses 2 anos da pandemia, né, que todo mundo ficou enclausurado dentro de casa, nos lockdowns, que no final a gente viu que não resolveu muita coisa, né? Mas isso prejudicou muito as nossas vidas, a nossa interação social e muitas coisas tiveram que ser alteradas, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, a esse novo normal, digamos assim. E entre eles o nosso trabalho, né? Muitas pessoas, inclusive eu, começou a trabalhar de home office e inclusive reuniões do trabalho, cultos online através do YouTube, que você fica assistindo através de uma webcam, seu celular, enfim. Então muitas coisas tiveram que ser adaptadas. E as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, né, elas realmente inovaram e trouxeram aí alguns projetos, alguns protótipos que eu acho que na mente deles era mais para o futuro, mas que foram forçados a trazer para o nosso momento atual. Esse metaverso nada mais é do que um ambiente virtual do qual nós nos reunimos ali para uma reunião, para algum tipo de interação social, lazer, e nesse caso agora um culto online dentro do metaverso. No dia 13 de abril, como eu disse aqui, a Batista da Lagoinha inovou fazendo esse primeiro culto. Foi direto lá de Orlando, que é onde fica uma das filiais da Batista, e houve ali a participação de mais ou menos 150 pessoas e, segundo algumas matérias, algumas notícias na internet, 10 pessoas aceitaram a Jesus nesse culto, né? Fala que os avatares, né, os bonequinhos deles, foram lá para frente e aceitaram Jesus. Durante as minhas pesquisas aqui eu vi muitas críticas, muitas pessoas falando mal disso, mas eu não consigo ver qual que seria o problema, né? Qual é a heresia, qual que é a blasfêmia que a igreja cometeu em fazer esse tipo de culto. Sendo que a maioria das igrejas, né, durante a pandemia, teve que fazer cultos online e algumas outras aí continuam fazendo, mesmo podendo voltar aí a participar presencialmente. Claro que muitas coisas nós temos que ficar atentos, porque pode ser sinais do final do mundo? Lógico, eu falo muito disso aqui no meu canal, é só você navegar aqui depois e ver que o que eu mais faço aqui são vídeos mostrando aí possíveis sinais do final do mundo, aí, do apocalipse. Tanto é que lá em Daniel 12:4 fala que quando houvesse o aumento do conhecimento, obviamente da tecnologia, seria ali um dos sinais do fim do mundo. É visível, é notório o avanço tecnológico nos últimos 100, 150 anos. Desde que o mundo é mundo até 1800 e bolinha, nós vivemos praticamente na era das trevas, sem grandes revoluções, sem grandes mudanças tecnológicas. Mas de alguns anos para cá, tem aumentado de forma ali exponencial e tem dado cada vez um salto maior para mais tecnologia, para mais coisas aparecendo aí no nosso dia a dia. Por exemplo, o homem já foi para a Lua. Existem equipamentos dos humanos que já estão aí percorrendo outros planetas. Um dos nossos satélites já passou ali o limite de Plutão, do nosso sistema solar, e já está indo no sistema exterior da nossa galáxia. Telescópios que conseguem enxergar estrelas a bilhões de anos-luz de nós. Sem contar a medicina e tudo aquilo que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. Se pensar que antigamente celular era coisa para uma pequena parcela da população endinheirada, hoje até cachorro tem, o que mais nós podemos esperar disso? Agora, quanto à questão da Igreja Batista ter feito esse culto no metaverso, qual é a razão das pessoas estarem criticando tanto? Na verdade, muitas pessoas gostam de criticar mesmo, né? Faz questão, sente prazer em criticar os outros, mas geralmente não costumam fazer nada para mudar.
tudo que for necessário, tudo aquilo que nós pudermos fazer como uma estratégia de evangelismo, isso será bem-vindo, porque nós temos que realmente mudar as estratégias. A forma como era evangelizado antigamente não necessariamente funciona hoje em dia. Nós temos que fazer abordagens diferentes. E Jesus fazia isso, porque ele pregava muitas vezes em parábolas. Então ele falava de formas diferentes para públicos diferentes, para que cada um entendesse na sua linguagem. Então ele foi uma das primeiras pessoas a usar estratégias diferentes de evangelismo. Claro que vai depender muito da intenção pela qual as pessoas estão fazendo, mas isso quem vai julgar é Deus, porque ele que conhece e sonda os nossos corações. Há algum tempo atrás, dizia-se que os países, os líderes usados pelo inimigo, iriam impedir a gente de falar de Deus, de propagar a palavra. E quando veio a tecnologia, nós usamos isso como um artifício de contra-atacá-los. Então criou-se a Bíblia online nos aplicativos, através de sites na internet, e tudo isso foi criticado naquele momento. E Bíblia no aplicativo? Não, a Bíblia tem que estar aqui embaixo do braço, aqui, senão você não é crente. E hoje em dia se mudou o pensamento, porque o que importa é a palavra de Deus e não aonde ela está escrita. Hoje é no aplicativo, num site, antigamente é na Bíblia, mais antigamente ainda era no papiro ou num pedaço de pedra. Nós temos que ter a mente aberta de entender que algumas coisas evoluem e que nós temos que usar isso como estratégia para evangelizar. Claro que o inimigo ele também sempre vai criar suas contra-estratégias, porque, por exemplo, eu falei em alguns vídeos aqui no meu canal que alguns países comunistas que perseguem os cristãos, eles já criaram artifícios para bloquear os aplicativos no celular, sites cristãos não funcionam nos seus países. Então há toda uma guerra por trás de tudo isso aqui e nós temos que ficar atentos para não sermos pegos desprevenidos. Eu particularmente gostei da ideia do culto no metaverso, contanto que se tome cuidado da forma como ele vai ser conduzido daqui para frente, se isso virar uma tendência, porque Cristo ele nos ensina que nós temos que nos aproximar, que nós temos que estar juntos, e não separados. E é exatamente isso que a tecnologia tem feito. O que é irônico, porque quando foi criadas as redes sociais, a internet em si, a intenção era de aproximar as pessoas, mas na verdade isso tem afastado cada vez mais. Nunca houve tantos relatos de síndrome do pânico, de ansiedade, de depressão. Crianças com depressão, isso é complicado, Videogames, tudo isso tem deixado as pessoas solitárias dentro das suas casas, porque tem faltado ali a interação. E o ser humano foi feito de relacionamentos, para interagir, para viver em sociedade, para ter relacionamentos e não para viver sozinho. Então, antes de criticar, que nós possamos ver todo o contexto, ver o quadro inteiro antes de poder falar mal disso. Se essas 10 pessoas que aceitaram Jesus nesse culto do metaverso aceitaram de coração e depois eles forem procurar uma igreja física, então foi válido. O porquê não? Evangelismo pelo telefone, evangelismo pelo WhatsApp. Então qual seria a diferença de usar o metaverso? Claro que é uma tecnologia que nós temos que ficar de olho, assim como tantas outras. Por exemplo, chips implantados no nosso corpo, também já falei disso aqui no canal, e eles estão criando ainda mais. E lá na frente eu não sei o que pode ser usado contra os cristãos ou contra aqueles que que não são favoráveis a isso e que não concordam com o sistema no geral. Mas que nós possamos permanecer firmes. Podemos sim mudar a estratégia de evangelismo, mas você não pode esquecer que Jesus, ele nunca muda. E nada do que ele diz na sua palavra pode ser mudado. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, essa notícia desse primeiro culto do metaverso da Igreja Batista da Lagoinha, e que nós possamos ficar atentos aí aos próximos episódios, aos próximos capítulos das coisas que estão acontecendo no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.